Começa agora o podcast de empreendedorismo e gestão de negócios com Fred Alecrim. Eu sou o Fred Alecrim, bem-vindo a mais um episódio do podcast. Hoje eu quero falar sobre atendimento. Você sabe que eu adoro esse tema e de vez em quando eu volto a esse tema aqui nos episódios do podcast. Quando eu conheci o grande amigo e que me inspirou demais e me ensinou tudo que eu sei de varejo, o Edmond Sayane, eu vi ele falar uma coisa muito interessante. O cliente, quando ele não está satisfeito com o atendimento, com algum serviço, entrega, algum trabalho que a sua marca, o seu negócio, você como profissional fez, ele primeiro fala. Se ao falar há algum problema e o problema não é resolvido, ele grita. E se o problema não é resolvido, ele cala. Então, essa evolução da reação do cliente, eu falo, eu grito, eu calo. É muito importante, claro, você evitar passar do primeiro passo. Quando o cliente está insatisfeito, é muito importante, para evitar que ele passe do falar para o gritar, que você como profissional, o seu negócio, se você é empresário, crie canais para que o cliente consiga falar com você, falar com a sua marca. E quando eu digo abrir canais, pode ser, por exemplo, dentro da loja, ele perceber uma comunicação, uma sinalização de que, caso não esteja de acordo, alguma coisa de acordo com o que ele imagina, com sua expectativa, e ele queira reclamar, que ele veja que a empresa está disposta a ouvir, está tão disposta a ouvir que abre canais, seja tem uma ouvidoria dentro de loja, tem algum contato que a pessoa pode falar, pode escrever, pode enviar. Isso pode ser tanto dentro de loja quanto no site da empresa, nas redes sociais. Quanto mais opções, alternativas de canais você der para o cliente, ele vai escolher aquele que mais lhe convier, aquele que mais ele gosta de utilizar. Porém, é muito importante que ao falar com você, com o seu negócio, você escolha muito bem o embaixador da marca, o ouvidor, ou seja, essa pessoa que vai ouvir a fala do cliente de insatisfação, precisa ter um mínimo de autonomia para resolver aquele problema, para agir e, principalmente, precisa ser gente para ouvir ativamente o cliente, aceitar incondicionalmente o que ele fala e, se o cliente não tiver razão, ter uma habilidade incrível de mostrar os porquês com muita paciência, com uma comunicação clara, para que o cliente entenda o porquê aquilo não pode ser feito ou para que ele entenda o porquê ele não está correto na sua reclamação. Então, se você abre esse canal, se você ouve ativamente, se você aceita incondicionalmente, você abre aí uma forte possibilidade, aumenta muito as suas chances de o cliente não passar para a segunda fase. Porque quando o cliente começa a gritar, ele pode gritar de várias formas. Ele pode começar a reclamar em voz alta dentro da loja. Nos dias de hoje, ele pode postar alguma coisa nas suas próprias redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, e falando mal da sua empresa, do seu negócio. É muito importante trabalhar para evitar esse ponto. Mas se chegar a esse ponto, vale a mesma coisa para o ponto 1. É importante monitorar para que essa pessoa insatisfeita possa ser atendido e, caso ele tenha razão, que o seu problema seja resolvido rapidamente. Caso ele não tenha, que a devida explicação seja dada por alguém com habilidade não só de se relacionar com pessoas, principalmente pessoas que estão por algum motivo irritadas, como também habilidades para dizer não a essas pessoas.
Mas o pior de tudo, quando o cliente ainda está gritando, é sinal que ele ainda está te dando uma oportunidade para resolver aquele problema. Ele ainda se importa com o problema dele, com você, com o seu negócio. O pior dos mundos é quando ele chega à terceira fase, o eu calo. Porque quando o cliente se cala, é sinal que ele desistiu de você. Ele não faz mais barulho, ele não te procura mais, ou ele, a partir de agora, vai falar mal sempre que tiver uma oportunidade de você, na sua rodinha de amigos, no seu dia a dia, ou ele vai, dependendo do problema, entrar com um processo e você só vai saber dele quando for intimado. Então esse é o pior dos mundos para quem quer cuidar da sua reputação. Sempre lembrando, eu já fiz uma postagem aqui falando sobre a empresa imperfeita. Além de ter canais de comunicação e ser muito hábil quando o cliente quiser falar, para evitar o gritar e o calar, é importante agir como um imperfeito, ou seja, o cliente perceber que você quer buscar a perfeição, mas que problemas podem acontecer. Mas quando esse problema acontecer, é importante ser humano para admitir que errou, ser humilde para pedir desculpa, ser ágil para corrigir o erro e ser atencioso para não repetir aquele mesmo erro. Então reflete um pouquinho sobre isso, pensa um pouquinho como pode implementar isso. Como é que estão os seus canais de comunicação com o cliente? É fácil entrar em contato com você quando algo não dá certo? Você tem lá e-mail, telefone, ouvidor, e isso está muito claro, tanto dentro de loja, no site, no blog, nas suas redes sociais. As pessoas que você escolhe para falar em nome da empresa são as pessoas com perfil certo para esse tipo de situação. E você está sendo, toda vez que realmente a sua empresa erra, ou você como profissional erra, você está sendo humano para admitir o erro, está sendo humilde para pedir desculpa, ágil para corrigir o erro e atencioso para não repetir o mesmo erro. E isso é muito importante na conquista, reconquista de clientes e para que o seu negócio e a sua carreira tenham uma reputação tão bacana que, além do cliente continuar comprando com você, vai te recomendar para um monte de gente. Tá bom? Se você gosta desse conteúdo, não se esquece de ir lá assinar o podcast. Você pode fazer isso no soundcloud.com/FredAlecrim ou ainda vai lá no aplicativo podcast da Apple, baixa ele lá no iTunes e faz a assinatura por lá. Você também pode ajudar mais pessoas a conhecer o podcast compartilhando esse episódio ou o próprio canal com colegas que você acredita que podem também gostar do conteúdo postado aqui. Um forte abraço, até a próxima, valeu! Você ouviu o podcast de empreendedorismo e gestão de negócios com Fred Alecrim. Acesse também o blog www.fredalecrim.com.br.